mães! Sejam bem-vindas ao nosso canal Inglês na Infância e Dentro de Casa. Aqui eu ajudo mães a transformarem as suas casas em um ambiente bilíngue para que seus filhos aprendam e falem inglês em 6 meses, sem livros, sem estresse e sem que ninguém de casa saiba uma palavra sequer em inglês. Eu sou Shelley e na live de hoje nós vamos falar se existe uma idade ideal, se vocês esperam os pequenos iniciar a alfabetização, se não esperam. Então, hoje é dia de a gente explicar tudo sobre a idade ideal para o seu pequeno aprender inglês. É uma dúvida comum e é uma dúvida, gente, que compromete o futuro do seu filho. Compromete o futuro dos pequenos, essa dúvida. Por não saber a idade ideal, muitos pais cometem um erro e esse erro não pode ser desfeito. A gente não tem como voltar no tempo. Então, presta atenção, foca aqui comigo e a gente vai aprender essa idade ideal, essa janela de oportunidade. Será que ela existe? Será que é marketing para colocar o inglês na vida da criança mais cedo, para vender? Qual que é o certo? Então, nós vamos aprender isso aqui agora, baseado em estudos científicos, tá? Então, é uma dúvida que a gente vai exterminar essa dúvida nessa live aqui. Vamos lá. Vamos raciocinar juntos. Você aprendeu o português como? Você acha que o seu filho tem que aprender inglês quando ele está sendo alfabetizado? Então, ele está fazendo o quê? Aprendendo a ler e escrever. Concorda comigo? Se ele está sendo alfabetizado, ele está aprendendo a ler e escrever. Mas quando você aprendeu o português aí dentro da sua casa, você aprendeu primeiro a ler e escrever? E aí? Quando você aprendeu o português, você com a sua mamãe, com o seu papai, você aprendeu o português, você aprendeu primeiro a ler e a escrever para depois aprender o inglês? Para depois falar? Então, a gente aprende primeiro a falar. Depois a gente vai aprender a ler e escrever. Então, o primeiro grande erro que a gente comete, nós como pais, é introduzir o inglês na vida das crianças tarde demais, né? Tarde demais. A gente precisaria introduzir o mais cedo possível. Quanto antes a gente introduzir, mais rápido, mais benefício traz para a criança. A gente vai tratar disso aqui agora. Então, a primeira dúvida que tem que sair da cabeça de vocês é o seguinte: a gente não aprende primeiro a ler e escrever, nós aprendemos o português a falar, então a gente precisa, no inglês, trabalhar a mesma ferramenta, da mesma forma. A gente precisa ampliar o nosso vocabulário em inglês, para depois a gente pensar em gramática, para depois a gente pensar em... Então a gente precisa falar e depois pensar em escrever, ler e escrever. Concorda comigo? Então as crianças não precisam saber ler e escrever para aprender o inglês. Não devem. E eu vou mostrar para vocês por que elas não devem aprender a ler e escrever para depois aprender inglês. E aí tem muita mamãe que eu vi aqui na live que tem filhos com 10, 12 anos de idade, tá? Então, fiquem atentas essas mamães que a criança já está passando já está num processo adiantado de alfabetização e vocês precisam tomar uma decisão na vida dos seus filhos, porque a tendência é dificultar mais o processo. Então, a gente vai esclarecer tudo isso para vocês nessa live de hoje. Se você pensava que precisa de alfabetizar, parabéns por estarem aqui e a gente vai quebrar esse tabu aí. Então, quem que falou pra gente, quem que provou cientificamente que as crianças, quanto antes introduzir na vida dela, é melhor? Quem que provou isso? Qual é essa pesquisadora? Quem que está falando isso? Então, existe uma pesquisadora chamada Patricia Kuhl. A Patricia Kuhl, ela é uma das mais renomadas linguistas e que
trabalha a introdução de uma outra língua na vida das crianças. Ela estuda de uma forma extremamente eficiente e de uma quantidade de pesquisas para ela chegar a essa conclusão muito grande. Então, a Patrícia Kuhl, ela desenvolve várias pesquisas, e nos últimos anos, equipamentos de última geração chegaram no mercado e permitiu a esses pesquisadores aprofundar nas pesquisas com os bebês, com as crianças. Como que as crianças aprendem a primeira língua? E como que a chance dela aprender uma segunda língua? Então, devido a equipamentos não invasivos, equipamentos que permite a criança ficar ali horas sendo observada, o seu cérebro sendo mapeado a cada reação que acontece, a cada voz que ela ouve de uma nova língua. Então, é tudo mapeado. E os pesquisadores conseguiram fazer um trabalho intenso com as crianças, com os bebês, devido a esses equipamentos de última geração, que veio mudar a forma da gente entender essa introdução na vida dos bebês, porque até pouco tempo atrás, diziam-se o quê? Introduzir uma segunda língua na vida da criança atrapalha a língua materna, atrasa a criança na fala. E aí, tinha vários tabus, e esses últimos anos, quebraram-se todos esses tabus, e eles entenderam que, quanto antes essa introdução acontecer, muito mais benefício para a criança. E não é só benefício na língua inglesa, tá? A gente vai mostrar que tem aumento do QI, raciocínio lógico. Então, a criança ela é muito beneficiada quando se introduz uma segunda, quando se aprende uma língua uma língua em paralelo, aprende as duas línguas juntas, graças a equipamentos de última geração não invasivos, tá? Então, a Patrícia Kuhl, depois vocês podem procurar na internet quem é Patrícia Kuhl, olhar as pesquisas científicas dela, analisar por si só também. E a Patrícia Kuhl concluiu o seguinte. Eu vou responder as perguntas, viu, mamães? Fiquem tranquilas. O que a Patrícia Kuhl descobriu? Tem um gráfico que eu queria aqui compartilhar com vocês. Olha só, a gente tem um mapa aqui. Deixa eu aumentar esse mapa aqui. Deixa eu ver se aqui fica melhor para vocês. Fica. A gente tem um mapa aqui. E o que esse mapa diz? Observem só. Devido a esses equipamentos, Patrícia Kuhl conseguiu concluir que quanto antes a criança, o aprendizado dela diminui à medida que a idade aumenta. Aqui é a capacidade de uma pessoa aprender inglês, tá? Aqui, então, alta capacidade de aprender e aqui baixa capacidade de aprender uma nova língua, o inglês, uma nova língua. Quando a gente, e aqui é a idade dela, vamos colocar aqui, idade. A idade dela tá aqui. Quanto mais a idade, olha lá, quanto mais velho, aqui vamos pensar que aqui ela já está entrando na puberdade, quanto mais velha essa criança, mais baixa será a sua capacidade de aprender uma nova língua. Quanto mais velha a criança, mais difícil vai ser para ela aprender uma nova língua. É impossível? A gente vai falar disso aqui, que não é impossível, mas é mais difícil. Então, quem está ali no YouTube consegue perceber o gráfico que uma criança, até os seus primeiros anos, até o seu primeiro ano de vida, ela tem uma capacidade de aprender uma nova língua da mesma, tem a mesma capacidade de um nativo. Olha que fantástico, a criança até 1 ano, ela tem a mesma capacidade de aprender como nativo. Depois que passa 1 ano, ela aprende também, a velocidade de aprendizado dela é muito rápido, até os 7 anos. Olha aqui, até os 7 anos de idade. Quando chega nos 7 anos de idade, olha o que acontece com o gráfico. Ele começa a cair. A capacidade da criança aprender uma nova língua diminui, o gráfico caindo.
diminui. A partir dos 7 anos, então, a Patrícia Kuhl provou que existe uma janela de oportunidade. Qual a idade da criança velha? A idade da criança é até 12 anos, né? Depois ela começa a entrar na pré-adolescência. Aí, o que a gente tem? A criança com... Aqui, vou colocar ali, quem não está no Insta. Ela, na puberdade, a gente chama a criança até 12 anos, a gente chama de criança, e dali para frente, quando ela já começa a entrar na puberdade, é quando diminui essa capacidade de aprendizado. Eu vou mostrar no gráfico, eu não vou nem falar. Diminui muito. Então, papais e mamães com crianças com 8, 10, 12 anos, pay attention, muita atenção para esse processo, tá? Então, vamos lá, Shelly, segundo o gráfico ali, eu tô vendo que crianças com mais de 7 anos começa a diminuir o aprendizado dela, tá? Ela começa a responder menos ao aprendizado. Isso não quer dizer que ela não vai responder. Quer dizer que responde menos. E a cada dia que passa na vida dessa criança, a gente chama de janela de oportunidade, existe uma janela de oportunidade para ela aprender inglês, que está ali mais ou menos nos 12 anos de idade. Depois dessa janela, ela se fecha. Então, a partir dos 7 anos ali, essa janela começa a se fechar. A partir dos 7 anos, a janela começa a se fechar, segundo Patrícia Kuhl. Então, nós devemos ter atenção às crianças já alfabetizadas, crianças com 10 anos de idade. É atenção redobrada. E tem chance ainda? Tem. É tempo de exposição, elas precisam estar mais expostas ao inglês. Então, a responsabilidade de vocês, pais, nessa introdução, ela é muito grande, ela é imensa. Porque vocês não vão poder fazer o tempo voltar. Vocês não vão conseguir fazer o tempo atrás. Se, por exemplo, a mamãe que está com um filho de 12 anos de idade, se ela soubesse que ela precisaria introduzir o inglês na vida do filho dela antes, ela muito possivelmente, ela faria isso. Só que, muitas vezes, essas mamães não sabem disso, né? Então, acaba perdendo esse time, esse tempo de introdução. E isso é uma coisa que a gente não volta mais, a gente não consegue fazer isso voltar mais no tempo. Então, a gente precisa, na idade que os pequenos estão agora, achar formas de fazer esse aprendizado ser mais intenso, mais prazeroso, porque vocês vão entender daqui para frente, mais para frente um pouquinho, as condições que eles passam dentro da escola. Então, a gente precisa tornar esse aprendizado mais intenso e mais prazeroso para eles quererem continuar. Então tá, então vamos encerrar? Se vocês entenderam, obrigada, quem falou maravilhoso, é muito boa, esclarecedora, Maria, obrigada, Vanice, obrigada, quero aprender muito, Ana Júlia, vai aprender sim, Ana, eu agradeço muito a presença de vocês e eu espero vocês amanhã aqui na nossa live às 8 horas, tá bom? Beijo, até amanhã, a gente vai passar lá o tema vocês vão me ajudar a escolher o tema. Um beijo, então. Até amanhã.